Tempo de ser útil, tu deves guardar. Muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Para os aflitos, bons atos de amor, sim, mais semelhante será o Salvador. Que maravilha de letra, não, irmãos? Que mensagem maravilhosa deste hino. Nós vamos ainda louvar ao Senhor cantando o hino de número 288, mais uma oração cantada. Cantemos ainda assentados. Ensina-me a viver, diz-me como devo andar, como receber poder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Diz qual seja meu dever ao servir-te aqui, Senhor. Como devo proceder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Como devo eu falar, como demonstrar amor, como orar e trabalhar para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Nós vamos louvar a Deus com o terceiro hino, que é de início, antecedendo a palavra, é o número 155. Isso? Confere? Hino de número 155.
Antes de nos ajoelharmos para a oração, gostaria de pedir especialmente aos irmãos oração por uma amiga nossa, na verdade, que o pastor tem feito estudos bíblicos com a família, isso. Ana Sara Ribeiro, é uma irmã nossa, né? Lá do Cerrado, isto, Pedra Branca, da Pedra Branca. E nesse momento ela já tem alguns problemas de saúde. Ela pegou Covid e essa tarde ela teve que ser entubada. E quem já teve parente, ou já conhece alguém que passou por isso, sabe como que é difícil, não só para a família, para todas as pessoas que são chegadas, né? E nós, como irmãos, não podemos esquecer. Ana Sara Ribeiro, irmãos, se vocês puderem, nos seus momentos de oração, se lembrar dela, nos lembremos. E hoje também nós vamos orar por ela aqui à frente, a esse culto. Nos coloquemos de joelhos, então, para falar com o nosso Deus. Amantíssimo Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, novamente, para te agradecer pelas bênçãos que nos deste até o presente momento, para te agradecer pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, e para te agradecer, Senhor, porque sabemos que Tu estás ao nosso lado e tem dirigido a nossa vida a cada momento, Senhor. Queremos te agradecer também nessa noite, porque nos trouxeste aqui e podemos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Queremos te pedir pela Ana Sara, essa noite. Tu conheces a sua situação, conheces o seu coração, e Tu sabes o futuro, Senhor, que Tu tens para ela. Estamos entregando elas em Tuas mãos, para que, de acordo com Tua santa vontade, possas agir na vida dela, não só na vida dela, também na vida dos parentes dela. Sabemos, Senhor, que eles têm estado em contato contigo, conhecimento da verdade, e queremos, Senhor, que nesse momento esteja aliviando o coração dessas pessoas, trazendo paz e confiança no Teu poder e na Tua graça. Queremos nessa noite também entregar todos os Teus filhos, nós que estamos aqui, aqueles que estão também hoje te adorando, aqueles, Senhor, que estão em casa talvez com dúvidas a respeito do Teu amor. Tu, Senhor, pode estar tocando com o Santo Espírito para que eles possam a cada dia entender que Tu queres o melhor de cada um de nós, Senhor, e que mais do que tudo, o que mais queres é a salvação de todos nós. Atua em nós, em nossa vida, nos guia, nos acompanhe neste culto de adoração a Ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. de dor e em meio às lágrimas há um Deus que é fiel a mim. Se em meu coração já não há mais canção, ainda assim és fiel a mim. Tua promessa jamais falhará.
que é impossível, meu Deus faz por mim. Ele é fiel, fiel a mim. Seu olhar tão carinhoso senti, apesar dos meus erros e na fé vacilar, Deus sempre é fiel, fiel a mim. Quando eu me afastei e não queria mais orar, seu amor foi fiel a mim. Busquei no mundo prazer, tentei sem Cristo viver, mesmo assim foi fiel a mim. Toda vez que eu clamo a Jesus, sempre amável e sorrindo, me espero outra vez. Ele é fiel, fiel a mim. Seu olhar tão carinhoso senti, apesar dos meus erros e na fé vacilar, Deus sempre é fiel, fiel apesar dos meus erros e na fé vacilar, Deus sempre é fiel, fiel a mim. Deus sempre é fiel, fiel a mim. Amém. Meu boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui presencial na igreja, né? Agora o frio deu um pouquinho de trégua aí e melhorou um pouquinho, mas ainda estamos no período de inverno, né? Alguns estão em casa, sejam bem-vindos também, obrigado por você estar aí conectado conosco. E você que vai assistir depois, fica gravado, e alguns assistem depois, sejam bem-vindos também ao participar conosco aqui deste culto, né? Muito bem, eu queria só reforçar
pedi para o Dario fazer aqui o pedido, e ele orou também pela Ana Ribeiro. Eu estive fazendo uma visita, iniciando o estudo bíblico com a família fundo lá do bairro Pedra Branca, e essa moça é prima dessa família. Então, lembre de orar por ela. Ela tem aí algumas comorbidades e tudo, e estava muito mal e precisou de ser entubada hoje à tardinha, né? Umas 6 da tarde mais ou menos. Então, coloque nas suas orações aí o nome dessa moça, bem jovem, deve ter uns 20 e poucos anos, e que vocês lembrem de orar por ela, né? Muito bem. Tem música para encerrar depois? Tem? Ok. Muito bem. Irmãos, eu quero hoje tratar aqui de mais um assunto, um dos assuntos relacionado ao fim dos tempos. Nós temos aí vários assuntos, né, relacionados aos últimos momentos da história da humanidade, como, por exemplo, o selamento, né, é um dos assuntos. Nós temos aí 7 pragas, é um outro assunto também, relacionado ao final dos tempos. Mas eu quero hoje falar aqui, e já é um assunto que deve ter falado muitas vezes aqui, mas a gente relembrar juntos, um assunto que está relacionado ao plano de salvação que Deus estabeleceu para nos salvar. E na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, mas também no Novo, Deus usou algumas situações, né, que pudesse exemplificar o plano de salvação que está disponível a todos nós. Então ele revelou a sua palavra e este plano de salvação usando alguns exemplos, né? Então, por exemplo, ele usou no contexto agropastoril, que é o que ocorria principalmente no Velho Testamento e no Novo também. Ele usou, por exemplo, para revelar ali este plano, a chuva, né, semente, plantas, seca. Então, várias situações que foi usado para exemplificar alguma situação relacionada ao plano de salvação. Talvez, se a revelação fosse dada hoje, nos nossos dias, fosse usado outras coisas, né, para poder exemplificar esse plano de salvação. Talvez fosse usado o computador, na verdade, o relógio, que não é tão antigo assim, né, relógio mais sofisticado aí. Quem sabe o celular, né? Quem sabe a lâmpada, a internet, tudo coisas do dia a dia que as pessoas estão vinculadas a essas coisas. Talvez, se fosse dada a revelação hoje, pudesse ser usado isso como exemplo, né, para exemplificar o plano de salvação. Mas como no contexto bíblico que foi recebida a revelação, a cultura, o contexto e outras coisas que tinham, então até o próprio Jesus, no Novo Testamento, usou as parábolas, né? E as suas parábolas, a grande maioria delas, foi usada no contexto agrícola, porque é isso o que as pessoas entendiam na época, né? Normalmente eles tinham 2 colheitas por ano. Uma acontecia ali uvas, figos, tâmaras, azeitonas, romã, essas coisas que era mais uma colheita menor. E a outra colheita era os grãos. Então eles usavam ali o centeio, a cevada, né, que era muito comum, era uma outra colheita. E na verdade essas colheitas, né, esses plantios, tinham um processo para que isso acontecesse. E esse processo exemplifica, né? O assunto de hoje será relacionado à chuva temporã e à chuva serôdia, dentro desse contexto aí que foi usado na Bíblia. Então, por exemplo, creio que boa parte aqui talvez participaram disso, né, e vive numa região agrícola e sabe
do que eu vou mencionar aqui, né? Como aconteceu lá, também ocorre na nossa região. Por exemplo, para que as pessoas consigam ter boas colheitas, eles precisam, de primeiro lugar, preparar o campo. Os agricultores fazem, né? Hoje tem maquinários e tudo. Antigamente era tudo no braço, com os animais, mas arar a terra, essas coisas. Hoje tem os maquinários aí que fazem a grande maioria do trabalho, mas tem o preparo do campo, né? Então é um processo que acontecia lá e acontece aqui, para que haja colheita. Então, o preparo do campo. Segunda coisa, depois que prepara a terra, tem que colocar a semente na terra, né? A semeadura, chamada semeadura. Terceiro, lá no contexto deles, tinha a chuva temporã. Essa chuva temporã, ela vinha num período para ajudar no desenvolvimento das plantas, né? No crescimento das plantas. Então, vinha a chuva temporã, e em seguida, o próximo passo, vinha então o desenvolvimento das plantas. Depois, quando as plantas estavam grandes, os cachos começando já a aparecer, e grande parte já aparecido ali, vinha a chuva serôdia, que participava desse processo. Vinha a chuva serôdia, e a chuva serôdia fazia com que os grãos amadureciam. Eram preparados, a chuva que vinha para o preparo para a colheita, né? E se você andar por aí, você percebe isso. Tem a época, né, que eles plantam. Hoje tem aí os plantios fora de época que eles fazem, né? Enfim, a safrinha que eles chamam. Mas, na verdade, existe todo um processo. O preparo do campo, a semeadura, tem a chuva para o desenvolvimento das plantas, que é o caso agora, né? Tem plantas aí que estão crescendo. E essas chuvas que vêm agora são chuvas que ajudam nesse desenvolvimento da planta. Quando falha nesse processo, às vezes a natureza não é tão benevolente assim. Quando falha nesse processo, pronto, aí compromete toda a qualidade da colheita, e às vezes a colheita mesmo, como agora, essa geada que deu aí, comprometeu muita coisa, né? Então, você pode preparar o seu bolso aí, porque segundo semestre o alimento vai aumentar. O gado, por exemplo, eles vão ter que comprar ração, a ração é cara, encarece, até chegar na mesa lá do pessoal, né? Banana, por exemplo, né? Se as regiões que abastecem o país queimar tudo, como queimou por aqui, a banana vai a R$10 o quilo, e assim por diante, né? Então, faz parte desse processo. Quando falha no processo da natureza, sofre. Então, quando vem o amadurecimento do grão, então vem, eles chamavam de ceifa, ou da colheita. Então, agora os grãos estavam maduros para ser colhidos. E quando falha, aí às vezes não chega a esse amadurecimento. Por exemplo, quem tem milho agora, que está nesse processo de amadurecimento, a geada queimou tudo, ele enfraquece e ele não desenvolve mais, e ele acaba por ali, tem que fazer ração, outras coisas, porque não serve mais. Então, existia um preparo para que houvesse uma colheita. No plano da salvação, foi exemplificado isso, e nesse plano de salvação tem um centro, e esse centro é a pessoa de Jesus Cristo, o seu ministério, onde ele ensinou, seus ensinos, na sua encarnação, viveu aqui nessa terra, ensinou a sua morte, ressurreição, intercessão e a sua volta. Então, neste plano de salvação tem um eixo, tem um centro. O centro é a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra aqui na terra, que faz parte deste processo aí. Claro que também está envolvida a obra do Espírito Santo, que nós vamos mencionar aqui, que é o preparo para a salvação, ou seja, a pessoa do Espírito Santo. Nós, como adventistas, né, nós não somos monoteístas, ou seja, aqueles que são monoteístas acreditam em um só Deus, né? Então, por exemplo, os judeus é só Deus, eles não acreditam em Jesus como Messias e também o Espírito Santo. É Deus, Jeová e pronto, né? Os islâmicos lá, eles acreditam em Maomé, então, Maomé é islâmico, né? Maomé, então é só ele e pronto. Alá, né? Então, mas tem os politeístas, que são aqueles que acreditam num montão de deuses, né? Então, deuses para uma coisa, deuses para outra, essas coisas. Nós acreditamos em um só Deus, nós não somos nem politeístas nem monoteístas, nós acreditamos em um só Deus,
porém, manifestado em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a nossa crença, né? Então são aí 3 doutrinas, né, que nós acreditamos. Mas o assunto não é especialmente do Espírito Santo, mas envolve aqui porque o Espírito Santo é que está envolvido nesse processo aí do Evangelho. E a Bíblia ilustra o trabalho de Deus na salvação através da chuva temporã e da chuva serôdia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 23, e depois do 27 a 31, porque aqui Joel, ele profetiza, né? Ele fala desse contexto, falando desse processo aí que envolvia no Velho Testamento e da ideia de salvação das pessoas. Então, capítulo 2, versículo 23, livro de Joel. Joel está entre os profetas menores aí, antes de Amós, depois de Daniel, que é um livro um pouquinho maior aí, Oséias, e aí vem Joel, depois de Oséias, Daniel e tal, e aparece aí Joel. Capítulo 2, versículo 23, primeiro, na minha Bíblia, diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. Então aqui fala deste processo aí, usando, né, a chuva como um exemplo. Versículo 27 até o 31, diz assim: sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então aqui está, o profeta faz uma profecia apontando para uma época, que nós já vamos ler o texto aqui também, com um cumprimento parcial, e claro, quando chegar pouco tempo antes da volta de Cristo, se cumprirá então de forma na sua totalidade esta profecia. E aqui fala então desse derramamento do Espírito Santo, né? Tanto relacionado à chuva temporã, quanto à chuva serôdia. Então, para a gente dar uma olhadinha no cumprimento parcial desta profecia, nós vamos lá no livro de Atos, que vocês conhecem muito bem, no capítulo 2, versículo 15 a 17. Então aqui aparece o cumprimento, claro que parcial desta profecia, mas temos aqui já então no capítulo 2, versículo 15 até o 17. Esse texto aqui está no contexto da descida do Espírito Santo. Então, só para a gente relembrar aqui, os apóstolos estavam lá, como era a orientação de Cristo, no Pentecostes, em Jerusalém, e então foi descido o Espírito Santo, e houve uma manifestação ali do dom de línguas, né? Que é um outro assunto, para um outro momento, mas até há alguma confusão aí em algumas igrejas que ensinam a respeito do dom de línguas, né? Mas o dom de línguas é bíblico, como o dom de cura é bíblico, como o dom de profecia é bíblico também. O dom de línguas também é bíblico, mas não da forma que eles ensinam aí. O dom de línguas bíblico é quando uma pessoa
que nunca estudou uma determinada língua, mas foi para uma região onde aquela língua é falada, e por alguma razão, Deus quer usar aquela pessoa para transmitir uma mensagem do Evangelho para aquela pessoa, mas existe ali uma barreira da língua. Então Deus pode dar o dom de línguas, a capacidade para a pessoa falar fluentemente aquela língua, de forma momentânea, ou então permanente, se Deus achar por bem, sem nunca ter estudado. E é isso que aconteceu aqui, em Atos capítulo 2, os discípulos estavam em Jerusalém, onde existia uma sequência grande de festas, era um tumulto muito grande de pessoas, e a Bíblia diz que eles falavam em outras línguas existentes, e pessoas se aglomeravam próximo dos apóstolos para ouvir, porque eles estavam entendendo. Então, dom de línguas é língua existentes. E aqui os apóstolos começaram com essa manifestação de línguas, falar em línguas que eles não falavam, não haviam estudado, eram homens simples. E alguém chegou e disse: olha, essa gente aí estão bêbadas, estão falando aí de qualquer jeito. E o texto que nós vamos ler aqui era uma resposta de Pedro a respeito desta observação que foi falada a respeito deles. Então, no versículo 15, o texto diz assim: estes homens não estão embriagados. O discurso de Pedro, né? Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta 3ª hora do dia, por volta de 9 horas da manhã. Como que alguém está levantando já bêbado, né? Tudo bem que tem alguns por aí, mas não era o caso, né? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E aí continua, o que nós lemos lá, continua descrevendo aqui, repetindo, a profecia de Joel, ok? Então, mas aqui está o texto, né, que aparece como cumprimento, né, essa descida do Espírito Santo de capítulo 2 de Atos, se refere a um cumprimento parcial da profecia de Joel, que nós acabamos de ler aqui no capítulo 2, 23, e depois o 27 até o 31. Então, aqui em Atos 2, se cumpre profeticamente, de forma parcial, esta profecia de Atos capítulo 2. Claro que, aqui agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse processo aí, que envolve, né, talvez uma aplicação espiritual desse processo aí, que envolve o preparo, semeadura, as chuvas e assim por diante. Se você for observar na Bíblia, esse preparo do terreno aparece ali com o ministério de João Batista e o ministério de Cristo, que no Novo Testamento começa ali aquela semeadura, né, da mensagem, do ministério de Cristo, né, de João Batista e do ministério de Cristo. Então a mensagem foi pregada com toda a força, e também dos apóstolos e assim por diante. Então a descida do Espírito Santo envolve ali a igreja no Pentecostes, ou seja, a chuva temporã. Se cumpre ali, profeticamente, a chuva temporã. Partes, né, dessa chuva de menor quantidade, para que então o evangelho, a semeadura que desenvolva a planta, que é o que nós havíamos mencionado ali. E a gente percebe que de Jerusalém até os confins da terra, o evangelho é espalhado, o evangelho é desenvolvido, né, para aquela região. Então depois vem a chuva serôdia, que, claro, vai descer no fim dos tempos lá. Há indícios de que a chuva serôdia também pode já estar caindo aos seus pingos, né? No entanto, na sua força, cairá exatamente pouco antes da volta de Jesus, quando amadurecerá a sua igreja, aqueles que foram pregado o evangelho, recebeu a semente do evangelho, desenvolveu esse evangelho, o Espírito Santo manteve esse evangelho na vida das pessoas, e agora então vem o amadurecimento, e depois no final vem então a colheita, vem a ceifa, que nós mencionamos aqui, que nada mais é do que o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Então aí está uma aplicação, uma menção rápida, né, deste processo, desse desenvolvimento aí, de preparo
para chegar até a colheita. Se você for comigo no livro de Apocalipse, lá o último livro da Bíblia, menciona aí esta grande colheita, né? Apocalipse capítulo 14, o versículo 14 também a 16, aparece ali essa expressão ceifa, né? 14, versículo 14 até o 16, na minha Bíblia diz assim: olhei e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava assentado sobre a nuvem: toma a sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Claro que aqui, obviamente, é no sentido espiritual, né? Agora, Cristo vem para buscar a sua igreja e ceifar os resultados de todo um processo que envolve desde o preparo da terra até a ceifa, exemplificando por aquilo que Joel profetiza, mostrando como um exemplo de como deve funcionar esse processo. E como mencionei lá, este eixo que envolve esse processo é a pessoa de Cristo, porque a salvação só pode existir através da pessoa de Jesus Cristo, né? Sua obra, o seu trabalho na terra, né? Então aqui está a grande colheita. Agora, quais são os significados, né, destas chuvas? Pelo menos dois significados. Um relacionado à igreja como um povo no Pentecostes, né, no início do cristianismo, e a segunda, as vésperas da volta de Cristo, então, quando virá a chuva serôdia. Um outro significado é para o crente. Quando nós recebemos o Evangelho, então a chuva temporã, quando alguém na sua casa recebe a palavra de Deus é ministrada. Então, ali ocorre o início desse processo, quando a pessoa recebe o Evangelho. Então, agora germina, a chuva temporã, né? Faz a germinação deste Evangelho no coração das pessoas, vem o crescimento desse Evangelho na vida, vai amadurecendo, o Espírito Santo vai atuando diariamente, mantendo isto, até que chegue então as chuvas, né? A importância dessas chuvas temporãs, que germina, que cresce, desenvolve, a serôdia produz frutos, né? Ajuda o amadurecimento dos frutos, e é claro que uma depende da outra. Claro que a chuva temporã, ela tem a sua importância, porque ela ajuda no desenvolvimento, no crescimento, no sentido espiritual, do Evangelho no coração e na vida das pessoas. E então vem a chuva serôdia, que vai amadurecer esse Evangelho no coração das pessoas, e então virá a colheita por ocasião da volta de Jesus. Quais são os resultados dessas chuvas? Claro, no sentido espiritual, né? Primeiro, a chuva temporã. No Pentecostes, algumas coisas aconteceram ali, que nós, obviamente, não vamos ler tudo aqui, mas algumas coisas apenas, e fazer menção, né? Primeiro, basicamente, 3 resultados das chuvas, da chuva temporã, no sentido espiritual, com cumprimento parcial, em Atos capítulo 2. Os discípulos, eles ficaram com vibração, com intrepidez, diz a Bíblia, né? Para anunciar o Evangelho. Se nós olharmos ali, por exemplo, do capítulo 12, várias coisas acontecem ali. Antes, nós tínhamos os discípulos medrosos, né? Se você olhar por ocasião da morte de Cristo, né? Com exceção de João e Pedro, Pedro ainda seguiu um pouco de longe, João um pouco mais perto. João estava na sala de julgamento, Pedro estava fora lá quando ocorreu a situação dele negar a Cristo. Mas os outros todos fugiram, porque ficaram com medo. Se Cristo está sendo tratado assim, quando descobrir que nós somos seus representantes, e eles fugiram e foram embora. Então, mas agora, com a chuva temporã, a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, eles foram investidos de coragem,
Se vocês observarem ali, no capítulo 12, por exemplo, Pedro foi preso, não é verdade? Houve uma situação ali que eles disseram o seguinte: olha, houve uma pressão nos apóstolos para que eles parassem de pregar a respeito do Cristo crucificado. Se eles não parassem, deveriam morrer. Como um deles foi morto, e aí prenderam Pedro e disse: olha, se você não parar com isso, o seu destino será o mesmo. Tiago foi morto, e agora você também será. E aí ocorreu aquele grande milagre lá, que apareceu um anjo, e foram abrindo as portas, e tirou Pedro de lá, e ele foi embora. E aí as pessoas podiam pensar: agora eles vão parar de pregar, pois eles voltavam para a mesma região e continuavam pregando a mesma coisa. Então eles receberam um poder ali, uma intrepidez, uma força espiritual, que nada o impediu de pregar, porque eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam ali a temporã, a descida do Espírito Santo. Esse foi um dos resultados dessa chuva temporã. O segundo resultado foi os grandes milagres que aconteceram ali. Se a gente observar ali, por exemplo, Atos capítulo 3, versículo 6, você pode ler lá depois, vai aparecer ali aquele paralítico na porta do templo, pedindo lá uma esmola. Chega Pedro por ali, ele diz: olha, o que você está pedindo não tenho, mas sai, levanta e anda. E ele saiu andando simplesmente assim. Ali ocorreu também, capítulo 9, versículo 36, a ressurreição de Dorcas, uma mulher bondosa da região e tudo, e vai lá Pedro e faz uma oração, ele ressuscita Dorcas, ou seja, resultado da chuva temporã, da descida do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 15 e 16, se você der uma olhada ali, vai aparecer aquele episódio que Pedro chega também no templo, tinha muita gente, dá a entender que tinha muita gente para ser atendida, muitas pessoas queriam ser curadas. Pedro não tinha tempo e não podia atender individualmente todo mundo. Ele falou: faz uma fila aí, quem sabe ali fora, né? Dá a entender isso, faz uma fila aí. E as pessoas faziam uma fila, doentes, com problemas e tudo e tal, e Pedro passava, e a sua sombra, conforme ia passando a sombra de Pedro, as pessoas iam sendo curadas, né? Está lá registrado, Atos capítulo 5, versículo 15 e 16, e no versículo 16, fala que, e muitos outros milagres também aconteceram. Então, Pedro, ele fez ali cura por atacado, né? Não dava para atender de forma individual, mas resultado da descida do Espírito Santo. Claro, eles estavam dispostos, nós vamos falar daqui a pouco isso, né? Havia uma disposição, um coração aberto para que esse fenômeno pudesse acontecer. Esse tipo de resultados não acontecem simplesmente por acaso e na vida de qualquer pessoa. É porque eles estavam com o coração aberto, estavam preparados para isso, e a chuva temporã caiu, a descida do Espírito Santo do Pentecoste caiu, e aí houve então vários desses resultados. A intrepidez, a força, o poder para a pregação, esses grandes milagres aconteceram ali. E o terceiro, houve um grande número de conversões. Se você olhar ali, por exemplo, em Atos, vai aparecer ali, capítulo 7, 8, que por volta de 3.000 pessoas se converteram em um único dia, numa única pregação. Um poder diferenciado por receber ali a chuva temporã. Capítulo 8, versículo 26, está ali a conversão do etíope, né? Vocês lembram o que aconteceu lá? Capítulo 9 também aparece ali a conversão de Saulo. Depois, no capítulo 10, aparece a conversão de Cornélio. Então, houve uma conversão em massa, porque os apóstolos estavam com o coração aberto, eles receberam, e grandes resultados de intrepidez, de grandes milagres, de grandes conversões, por uma razão muito simples, por resultado desta chuva temporã, espiritualmente falando, a descida do Espírito Santo na vida dos apóstolos, e lá aconteceram todas essas coisas.
Claro que essa foi um cumprimento parcial. Agora, como será os resultados da chuva serôdia? Como já mencionei, há textos de Ellen White no livro Grande Conflito, na parte 611, 612, Terceiro Testemunho Secreto 345 também, há indícios de que essa chuva, esse poder, a chuva serôdia, já é possível o crente experimentar, de forma parcelada, né? Não na sua totalidade, porque se cumprirá pouco antes da volta de Cristo, mas já é possível, nós indo se preparando e já recebendo os primeiros pingos, porque a chuva temporã e a chuva serôdia não caía num dia só, tanto uma quanto a outra era um processo. A chuva temporã caía por volta de outubro, novembro, mais ou menos assim, durava 2 meses e pouco, quase 3 meses, era um processo de chuvas. A chuva serôdia caía por volta de março e abril, era o período que caía essa chuva, então era por volta de 2 meses também, pelo menos 2 meses que caía uma chuva, então não caía num dia só. Mas a chuva serôdia, ela cairá no fim, nos últimos dias, pouco tempo próximo da volta de Jesus. E aí vem os resultados, que são praticamente os mesmos resultados da chuva temporã. Se observarmos, nós vamos ter ali, no final dos dias, a mesma intrepidez que os apóstolos receberam lá, esse poder, essa força para a salvação, nós também vamos receber. Se nós observarmos no Apocalipse capítulo 14, aparece ali 3 anjos, né? 3 mensagens, as famosas 3 mensagens angélicas, que representa o povo de Deus pregando o Evangelho, com toda esta força. E claro, a igreja de Deus nos últimos dias, representada por esses 3 anjos. Mas também nós temos no capítulo 18, o 4º anjo. E esse anjo também representa o mesmo povo, o povo do advento, nos últimos dias da história da humanidade, só que agora cheios do Espírito Santo, cheio da chuva serôdia. Aí será diferente. Nós já representamos os 3 anjos como igreja, como um povo, na pregação do Evangelho hoje. Mas esse 4º anjo, do capítulo 18, ele representa o mesmo povo, só que agora envolvidos no poder do Espírito Santo, pela descida da chuva serôdia, no cumprimento da sua totalidade, porque até então se cumpriu em Atos 2, parcialmente com a chuva temporã, mas agora, nesses últimos dias, descerá a chuva serôdia com todo o poder. Então acontecerá grandes milagres. Grande Conflito 611, 612, diz que muitos milagres vão acontecer ali. Também nessa mesma página fala que muitas conversões, pouco antes da volta de Cristo, muitas conversões em massa vão acontecer. Quando descer o poder, quando vier a influência transformadora, com toda a força da chuva serôdia, muitas conversões vão acontecer. Hoje, esses livros, né, que nós estamos entregando aí, os livros que os colportores vendem, que estão nas casas, né, em grande quantidade. Ellen White diz que esses livros, em momento específico, nos últimos momentos da história da humanidade, esses livros vão ter um brilho especial nas estantes, e as pessoas com necessidade, com sede espiritual, no seu desespero, vão ver esses livros, e vão tomar esses livros, e grande quantidade de pessoas vão se converter, pela atuação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. O que mais a chuva serôdia nos ajudará? Nos capacitará para enfrentar o tempo de angústia, porque será um tempo difícil, um tempo pesado. Então o Espírito Santo nos dará forças, condições e poder para enfrentar o tempo de angústia. E por último, também nos ajudará quando seremos protegidos das últimas pragas. Então quando as pragas estiverem caindo, aqueles que aceitaram a Cristo, que tiveram a comunhão com Cristo, estarão aí junto das pessoas, mas essas pessoas não serão atingidas. Então também este poder
nos ajudará para sermos protegidos dessa forma. Agora veja bem, o que é mais importante de tudo isso, deste processo comparativo da Bíblia, usado pelo profeta Joel, falando de todo esse processo, preparo do campo, da semeadura, das chuvas, para o desenvolvimento da planta, depois um amadurecimento com a chuva serôdia, depois a ceifa, a colheita. Então esse processo todo é aplicado espiritualmente para o processo espiritual que todos nós estamos envolvidos e um dia seremos salvos. Agora, quando é que nós vamos receber essa chuva serôdia? Eu já mencionei aqui, mas se você olhar depois lá no livro de Todas as Nações, 672, e Atos dos Apóstolos, na página 50, dá indícios que nós já podemos começar a participar desse processo, de certa forma limitada, mas também podemos participar e haverá o grande cumprimento lá. Agora, quais são as condições que eu e você e que nós precisamos de ter para receber a chuva serôdia por esses últimos dias que virão aí? Quais são as condições? Primeira condição: o nosso coração deve estar limpo, deve ter arrependimento, deve ter confissão e perdão. Então nós devemos fazer um acerto de contas espiritual com Deus. Em outras palavras, acertar a vida com Deus. Tomar uma decisão de abrir mão de tudo aquilo que impede o recebimento total do Espírito Santo no seu coração, na sua vida. Então, se há algum tipo de prática, se há algum tipo de pecado que está impedindo receber o Espírito Santo, eu preciso tomar uma decisão hoje. Essa decisão precisa ser tomada, porque se eu não abrir mão desse pecado, se eu não abrir mão desta prática errada que impede a presença do Espírito Santo na sua vida, nós não vamos receber o Espírito Santo. E não receber o Espírito Santo significa uma coisa só: se eu não estiver pronto, se você não estiver pronto, se eu ainda estiver com práticas errôneas de pecados acariciados no meu coração e no seu coração, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, você vai ficar aqui mesmo. Porque se o Espírito Santo não descer e não achar um terreno preparado no seu coração e no meu coração, nós não poderemos ser salvos. Então, como que eu vou receber o Espírito Santo? Meu coração tem que estar limpo, sincero, se arrepender, confessar, perdoar e parar com aquilo que vai impedir. Porque se não parar, vai ficar aqui mesmo. Não adianta achar que naquele dia haverá um jeitinho brasileiro. Não. E isso não é por méritos próprios, mas pelo sangue de Cristo, né? Como diz Apocalipse, lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aí sim, com humildade no coração, para poder receber a chuva serôdia. Segundo, pedir o Espírito Santo em oração. Esses requisitos aqui aparecem em Deserto das Nações e também em Atos dos Apóstolos, né? Pedir o Espírito Santo em oração. Ou seja, a nossa oração deve ser diariamente: Senhor, me dê o Espírito Santo, me ajude. E é claro que na nossa oração nós vamos ter que explicar: Senhor, mas ainda existe algo na minha vida que eu sei que está impedindo, me ajuda a tirar esse negócio que vai impedir a minha salvação. Então, orar pela descida do Espírito Santo, pedir, não simplesmente da boca para fora, mas de forma sincera. Terceiro, viver uma vida de obediência. Porque a obediência em si só, como nós já estamos falando aqui, tem aparecido isso muito na escola sabatina, não é mérito de salvação. O fato só de obedecer por obedecer não é mérito de salvação. Mas também as pessoas que forem rebeldes à sua palavra também não poderão herdar o reino dos céus. E de vez em quando a gente vê algumas pessoas por aí em cima do muro, né? Tentando ser bonzinho. As pessoas dizem assim: não, veja bem, o importante é que você tem Cristo no coração, você tem fé e confia em Cristo como Messias. Legal. Então não se preocupa com princípios, não. Não se preocupa com guarda de mandamentos, não. Não, veja bem, guarda dos mandamentos realmente não é mérito de salvação.
Isso é uma verdade, nós temos que ser justos com isso. Mas a guarda dos mandamentos, a obediência aos mandamentos, são frutos de uma vida com Deus. É um reflexo de alguém estar com Deus. Então eu preciso de sim, com certeza, na pessoa de Jesus Cristo, na sua graça e na sua misericórdia, obedecer os mandamentos de Deus, claro, acreditando em Cristo Jesus como nosso Salvador. E por último, então, eliminar as dissensões. Primeiro, ter um coração limpo. Segundo, pedir a presença do Espírito Santo de forma sincera, viver uma vida de obediência e eliminar as dissensões do coração. O Espírito Santo não pode atuar e viver num coração cheio de dissensão, de briga, de confusão, de inveja. Não pode. Não é possível. Então eu preciso, na minha oração, de pedir para Deus: Senhor, me ajude. Eu preciso que eliminar todo tipo de dissensão, de mágoa, de bobagem que existe no coração, de raiva de alguém. Resolve isso, porque enquanto isso estiver no coração, não é possível o Espírito Santo viver na vida de uma pessoa. Então é necessário. Claro que as coisas acontecem, às vezes existem mágoas, enfim, para um lado, para o outro, de família, outras coisas. Normal, pode acontecer, mas isso tem que ser resolvido. Se não for resolvido, essas pessoas não podem receber o Espírito Santo. Então está aqui algumas condições para que nós possamos receber a chuva serôdia nos últimos dias. E o recebimento da chuva serôdia faz parte daqueles que herdarão o reino dos céus. Então nós estamos envolvidos neste processo desde o momento lá do preparo do terreno, né? Quando alguém foi na sua casa há tantos anos atrás, foi lá com a Bíblia, com o Evangelho, pregou o Evangelho, e esse Evangelho foi crescendo, e o Espírito Santo na profecia aqui da chuva temporã foi fazendo desenvolver esse Evangelho na vida sua e minha, e você foi crescendo espiritualmente, até que chega o momento em que virá a colheita. Como nós vimos em Apocalipse, Jesus Cristo virá assentado numa nuvem branca. E então naquele dia, aqueles que fizeram parte deste último objetivo de Cristo, de receber a chuva temporã, receber o Espírito Santo no coração, passar por esse processo, essas pessoas serão salvas. E então, pela graça de Deus, para todo sempre, nós estaremos com Jesus e salvos. Que ao participarmos, ao ouvirmos aqui esse estudo, que a minha oração, que a sua oração seja a seguinte: Senhor, eu quero receber a chuva serôdia. Eu quero receber o Espírito Santo numa porção grande, por ocasião da volta de Cristo. Mas eu já quero começar a receber hoje, preparar o coração para receber o Espírito Santo hoje. E o Espírito Santo é aquele que realmente faz o trabalho especial na vida do crente. Em outro momento eu quero falar aqui sobre o papel do Espírito Santo na vida do crente. Mas basicamente são dois. O Evangelho de São João diz que ele testemunha de Cristo. Ou seja, o papel do Espírito Santo é fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, saibam quem é Cristo, que Ele é o Messias, que o único meio de salvação é Cristo. E o segundo é que ele convence o ser humano do pecado. E no contexto ali, quando a Bíblia diz isso, contexto imediato ali, a aplicação primária do texto, diz que é do pecado da incredulidade. Ou seja, o primeiro papel do Espírito Santo é convencer o ser humano
de que Jesus existe e que Ele é Deus e que Ele é o nosso Salvador. Fazer com que as pessoas acreditem em Jesus como Salvador. A aplicação primária do texto lá é isso daí. Claro, você pode aplicar para os tipos de pecados, mas o pecado da incredulidade é o primário. Fazer com que as pessoas acreditem em Jesus, porque se as pessoas não acreditarem em Jesus, não há salvação. E o Espírito Santo quer morar no meu coração, no seu coração. Então gostaria que a sua oração hoje, antes nós cantarmos, ouvir mais uma mensagem cantada, e que a sua oração, que a minha oração seja a seguinte: Senhor Deus, me ajude para que o Espírito Santo realmente me ajude a aceitar a Cristo, a me convencer do pecado, mas acima de tudo, desse próprio desenvolvimento como crentes em Cristo. O Espírito Santo também atua, também fala, e eu gostaria que você saísse daqui pedindo isso para Deus. Senhor Deus, me ajude a receber o Espírito Santo hoje, e é claro, por ocasião, próximo da volta de Jesus, receber a chuva serôdia, participar desse processo e um dia herdar a salvação. Que essa seja a minha oração e que essa seja a sua oração também. Devíamos pregar mais do que depressa, deve nossa voz falar, mas sem Deus no coração, nossos atos nada são. Precisamos receber o poder do Salvador, para que a nossa vida for em seu favor. Pelo mundo há milhares que jamais quiseram crer. São pessoas tão carentes que não sabem o que é fé. Cabe a nós falar de Cristo, revelar o seu amor, mas nos falta conhecer a beleza desse amor, e por isso nós oramos ao Senhor. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de nós, pois só assim, Senhor, teremos a certeza da manhã. Vem guiar teus filhos com tua santa mão. Hoje é o tempo de preparo especial. Uma nova vida deve ser nosso ideal. Precisamos confessar nossas faltas ao Senhor, em sincera comunhão, suplicar o seu perdão e pedir a Ele um novo coração. Só então nós poderemos responder ao seu chamar. Levaremos sua palavra aos que buscam aceitar, mensageiros do Evangelho. Nós
de tua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza da manhã. Vem guiar teus filhos com tua santa mão, vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de tua voz. Nós precisamos receber a tua bênção de amor. Teu Espírito envia-nos, Senhor. Teu Espírito envia-nos, Vamos ficar em pé para a oração final. Senhor Deus, obrigado mais uma vez, porque assim como o profeta Joel, tantos anos atrás, profetizou esse processo que todos nós estamos envolvidos de salvação, que envolveu a chuva temporã, cumprindo-se parcialmente em Atos capítulo 2, um dia, pouco antes da volta de Cristo, se cumprirá também em nossas vidas. Por favor, Senhor Deus, nos ajude, para que todos nós possamos estar com o coração prontos e preparados para receber o Espírito Santo, tanto em nossos dias, quanto para receber naquele grande dia, numa porção maior, participar dos grandes eventos, dos grandes resultados, e claro, fazermos partes daqueles que o Senhor virá para ceifar, para colher e viver contigo para todo sempre. Aceita a nossa decisão, a nossa entrega. Nos dê uma semana com teus cuidados e tuas bênçãos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em